Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de matemática, nós vamos continuar com a ideia do sistema, do conjunto dos números inteiros, tá? Os números inteiros, os números negativos, ok? Na terceira situação, nós temos aqui uma tabela que vai trazer o saldo de gols dos times, tá? Então, por exemplo, o GP são os gols que o time fez, tá? Então é um saldo positivo. O GC representa os gols que ele sofreu, então é um saldo negativo. Então, como que a gente vai preencher essa tabela? Nós temos aqui o primeiro exemplo. Manaus, ele fez 26 gols e sofreu 13 gols. Como que eu vou saber se vai ser um saldo positivo ou negativo? Eu vou olhar o que foi maior, a quantidade de gols que ele fez ou que ele sofreu? A quantidade de gols que ele fez. Então vai ser positivo, né? Daí quanto vai ser positivo? Para eu saber quanto ficou de saldo positivo, nós vamos fazer o maior valor, 26, menos o 13. 6 menos 3, 3. 2 menos 1, 1. Então, qual vai ser o saldo dele? 13 gols positivo, tá? Vou fazer o segundo. O segundo é o Fast Club. Ele marcou 8 gols e sofreu 16 gols. Então, o saldo dele vai ser positivo ou negativo? Qual que foi o maior? Ele fez mais gols ou sofreu mais gols? Sofreu mais gols, né? Então, o saldo dele vai ser negativo. Mas quanto negativo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior valor, no caso aqui o 16, e vou subtrair da menor quantidade, para saber qual vai ser a diferença aí entre a quantidade de gols que ele sofreu com a que ele marcou. Então aqui, 6, eu consigo tirar 8? É menor, então eu vou emprestar aqui da dezena, não vai ficar dezena, eu fico com 16 unidades. 16 menos 8, 8. Então o saldo de gols dele vai ser 8 negativo. Então, pessoal, vocês vão continuar preenchendo a tabela, tá bom? E tem duas perguntinhas aqui para vocês responderem. Quantos times ficaram com o saldo zero ou positivo? Então, vocês vão ver. Quantos times ficaram com o saldo zero ou positivo? Daí vocês vão contar e vão escrever, tá? Quantos times ficaram... Deixa eu pausar. Quantos times ficaram com saldo negativo? Vocês vão escrever aqui, tá? Continuando, então. Atividade 4. A atividade 4, ela vai trabalhar com aqui um elevador, os andares de um prédio, tá bom? Então, nós temos aqui os andares, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 13º andar. E tem o andar menos 1, tá? Então, vocês vão responder essas perguntinhas. O que representa o andar indicado pelo 0? O que será que representa o andar 0? Qual andar que nós estamos quando estamos no 0? Qual é o símbolo utilizado para diferenciar o primeiro andar e o primeiro subsolo? Subsolo, na maioria das vezes, é a garagem. Então, o que diferencia o primeiro andar do primeiro subsolo? O que tem de diferente ali no painel? O que vai diferenciar, tá bom? C. Se no painel do elevador aparecem os números menos 2 e menos 3, o que eles representariam? Tá? Então, se tivesse aqui no painel menos 2
e menos 3, o que eles iriam representar? Segundo andar? Subsolo? O que seria, tá? Letra D. Se houvesse o quarto subsolo, se tivesse o quarto subsolo, qual seria o número representado no painel, tá? Daí seria, que jeito que seria representado o número 4 do quarto subsolo aqui no painel, tá bom? Realize a atividade que nós vamos continuar. Pessoal, na página aqui 26, nós vamos continuar um pouquinho com a definição dos números inteiros, tá? Então, nós temos aqui que número, nós vimos alguns números com o sinal negativo. Então, menos 1, menos 2, por exemplo, tá? Esses números negativos são chamados de números inteiros negativos, tá? E os que não têm o sinal de negativo são chamados de números inteiros positivos, tá? Com exceção do zero, que não é positivo nem negativo, ok? Então, pessoal, nós tínhamos, vocês conhecem o conjunto dos números naturais, que estuda no 6º ano e sempre vai falar sobre o conjunto dos números naturais, que é representado aqui pela letra N. Então, quem eram os números naturais? Os números que eram usados para contar, para enumerar. Então, começava no zero, ia de uma em uma unidade. 1, 2, 3, 4, infinitamente. A gente tinha que eram números infinitos. Para encontrar um próximo número, o sucessor adicionava uma unidade, certo? Então, o que vai acontecer? Os números, agora, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. É o conjunto dos números inteiros. Ele é formado por quais números, pessoal? Nós temos aqui, ó, quais números ele é formado? Ele é formado pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números naturais fazem parte do conjunto dos números inteiros. E os mesmos números, só que com um sinal negativo. Então, o conjunto dos números inteiros são formados pelos números inteiros positivos e os inteiros negativos, incluindo o zero, que é neutro. Tá bom? Então, nós vamos continuar aqui mais algumas atividades. Ok, pessoal? Então, se alguém perguntar, quem são os números naturais? São os números inteiros positivo, começa no zero e vai de 1 em 1. Quem são os números inteiros? Representado pela letra Z. São os números inteiros positivos e negativos, tá? Então, vamos continuar. Atividade número 1. Utilizando números inteiros positivos e negativos, represente as informações a seguir. Então, pessoal, nós temos aqui algumas afirmações, informações, e nós vamos representar essa quantidade na situação. Então, por exemplo, saldo de 19 gols contra. Então, o que aconteceu aqui? 19 gols contra. Eu sofri essa quantidade de gols. Então, vai ser 19, né? Só que vai ser 19 negativo. Profundidade de 2.150 metros. Pessoal, quando eu falo de profundidade de rio, de mar, quando eu estou na superfície, eu estou no zero, no equilíbrio, tá? Quando eu estou na superfície, eu estou na medida zero. Conforme eu vou afundando, vou mergulhando, eu estou aumentando a minha profundidade. Só que daí, pensando no zero, lembra do termômetro? Abaixo de zero é negativo, tá? Altitude, positivo. Profundidade, negativo. Então, qual vai ser a resposta aqui? Menos 2.150. Então, nessa lógica, vocês vão responder, tá? Se vai ser esse valor positivo ou negativo.
Depois eu mando a correção. Então, altitude, como eu falei, né, vai ser positivo. Temperatura 35 graus acima de zero. Então, acima de zero é um sinal, abaixo de zero é outro sinal. 9 pontos perdidos por uma equipe. Perdeu. Então, será que é positivo ou negativo? 2 andares abaixo do térreo. Depósito de 1.750. Então, esse depósito vai aumentar ou diminuir o dinheiro que eu tenho na conta? Saque de 290. Vai aumentar ou diminuir? Tá bom? Continuando aqui, então. Exercício 2. O exercício 2, nós temos aqui uma tabela que mostra as temperaturas médias dos planetas do sistema solar. Então, nós temos aqui os nossos planetas e a temperatura deles, algumas positiva, algumas negativa. Então, quanto maior o número positivo, pensando em temperatura, mais calor. Quanto menor, no caso negativo, quanto mais negativo, mais distante do zero para baixo, é mais frio. Quanto mais distante do zero para cima, é mais quente, mais calor. Então, aqui, na figura estão representados os 8 planetas do sistema solar e as respectivas temperaturas médias. Com base na tabela, complete a figura com o nome dos planetas e as temperaturas. Então, pessoal, nós temos aqui o termômetro, tá? Então, nós vamos olhar, ó. Vênus. Vamos olhar aqui. Vênus. Qual que é a temperatura dele? 456. Então, ele é o que está mais próximo de 500. Então, aqui vai ser Vênus. E qual vai ser a temperatura dele? Aqui, né? 456, tá? Posso colocar desse lado aqui ou na frente do nome, tá bom? Daí, por exemplo, vamos colocar um negativo. Esse daqui, Marte, menos 53, vai estar abaixo de zero. Se eu olhar, é o menor valor negativo. Então, se é o menor valor negativo, vai ser o que está mais próximo de zero, ainda abaixo de zero. Então, aqui, opa, vai ser Marte. Qual que é a temperatura? Menos 53 graus Celsius, né? A temperatura, a unidade de medida de temperatura que a gente utiliza é o grau Celsius, representado pela letrinha C. Feito isso, a pergunta B. Agora responda as questões propostas. Qual é o planeta que tem a maior temperatura? E quem tem a maior temperatura? Qual é o mais quente, tá? Qual é o que tem maior temperatura, mais calor? E que temperatura é essa, tá? Vou continuar. Continuando então, pessoal, tem aqui. Qual é o planeta que tem a menor temperatura média? Então, vocês vão olhar qual tem a menor temperatura média, que é o mais frio. Qual é a temperatura aproximada? Vocês vão escrever. Esse outro. Qual é o planeta que tem a temperatura média mais próxima de zero? Então, vocês vão ver lá no termômetro qual está mais próximo de zero, o nome do planeta e a sua temperatura. Aproveitando que já está falando de termômetro, pessoal, eu já vou deixar aqui explicado para vocês realizarem a atividade número 3. Vocês vão observar o termômetro e identificar qual é a temperatura que eles estão marcando, tá? Então, vocês vão olhar bem com cuidado, tá? O termômetro aqui, ele está indo de 5 em 5, mas entre essas unidades maiores, do 5 até o 10, nós temos 5 risquinhos. Então, representa aqui, cada risquinho uma unidade. Então, 6, 7, 8, 9, até chegar no 10. Então, aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, vocês vão identificar a temperatura.
Pessoal, em outro vídeo eu vou continuar mais um pouquinho as atividades, tá bom? Abraço, até mais.